Seção 66. 12 de agosto, 1981. 66.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 66.1 Questionador. Você poderia me dar um indicador da condição do instrumento? R. Eu sou Ra. As energias vitais estão de certa forma esgotadas neste momento, mas não seriamente. O nível de energia física está extremamente baixo. Por outro lado, ele está como anteriormente declarado. 66.2 Questionador. Há algo que possamos fazer, permanecendo dentro da primeira distorção, para buscar auxílio da Confederação a fim de aliviar os problemas físicos do instrumento? R. Eu sou Ra. Não. 66.3 Questionador. Você pode me dizer o método mais apropriado para tentar aliviar os problemas físicos do instrumento? R. Eu sou Ra. O material básico foi tratado antes com relação à nutrição deste instrumento. Nós recapitulamos o exercício de acordo com a capacidade, não excedendo os parâmetros apropriados, a nutrição, o intercurso social com companheiros, a atividade sexual em raio verde ou acima, e em geral, o compartilhamento das distorções das experiências individuais deste grupo de uma forma útil e carinhosa. Estas coisas estão sendo realizadas com o que nós consideramos grande harmonia, dada a densidade na qual vocês dançam. A atenção e atividades específicas com as quais aqueles com distorções do complexo físico podem aliviar estas distorções são conhecidas por este instrumento. Finalmente, está bem que este instrumento continue suas práticas que ele tem iniciado ultimamente. 66.4 Questionador. Quais práticas são estas? R. Eu sou Ra. Estas práticas dizem respeito aos exercícios que nós esboçamos anteriormente. Nós podemos dizer que a variedade de experiências que esta entidade busca é útil como nós dissemos antes, mas na medida em que este instrumento trabalha nestas práticas, a distorção parece menos mandatória. 66.5 Questionador. Eu gostaria de investigar o mecanismo de cura usando o curandeiro cristalizado. Eu farei uma declaração, e eu agradeceria se você corrigisse meu pensamento. Parece-me que, uma vez que o curandeiro tenha se tornado apropriadamente balanceado e desbloqueado com relação aos centros de energia, é possível para ele agir de alguma maneira como um coletor e concentrador de luz da mesma forma que, ou análogo à forma que as pirâmides funcionam. Tomando ou coletando luz através da mão esquerda e a emitindo através da direita, isto então, de alguma forma, penetrando o primeiro e o sétimo envelopes dos chakras, envelopes vibratórios, pode-se dizer, do corpo e permitindo que o realinhamento dos centros de energia da entidade seja curado. Eu estou bem certo que não estou exatamente correto sobre isso e possivelmente consideravelmente errado. Você poderia organizar meu pensamento de forma que ele faça sentido? R. Eu sou Ra. Você está correto em sua suposição de que o curandeiro cristalizado é análogo à ação piramidal da posição da Câmara do Rei. Existem uns poucos ajustes que nós podemos sugerir. Primeiramente, a energia que é usada é trazida para o complexo do campo do curandeiro pela mão estendida usada em um sentido polarizado. Entretanto, esta energia circula através dos vários pontos de energia para a base da espinha, a uma certa extensão, para o pé, assim vindo através dos principais centros de energia do curandeiro, espiralando através dos pés, virando para o centro de energia vermelho na direção de uma espiral no centro de energia amarelo e passando através do centro de energia verde em um microcosmo da configuração de energia de prana da Câmara do Rei. Isto então continuando para a terceira espiral através do centro de energia azul e sendo enviado a partir dali, através do portal de volta à infinidade inteligente. É a partir do centro verde que a prana de cura se move para a mão curandeira polarizada à direita e a partir dali para aquele a ser curado. Nós podemos notar que existem alguns que usam a configuração de raio amarelo para transferir energia e isto pode ser realizado, mas os efeitos são questionáveis e, com relação ao relacionamento entre o curandeiro, a energia de cura, e o buscador. Questionável devido à propensão do buscador a continuar requerendo tais transferências de energia, sem ocorrer nenhuma cura verdadeira na ausência do curandeiro devido à falta de penetração da cápsula de proteção da qual você falou. 66.6 Questionador. Agora,
um andarilho que tem origem em quinta ou sexta densidade pode tentar tal cura e ter pouco ou nenhum resultado. Isto me indica que há alguma função do corpo ativado, já que, você pode me dizer o que o andarilho perdeu e por que isso é necessário para ele recuperar certos balanceamentos e habilidades para aperfeiçoar sua habilidade de cura. R. Eu sou Ra. Você pode ver o andarilho como um infante tentando verbalizar os complexos de som de suas pessoas. A memória da habilidade de comunicação está dentro do complexo mental não desenvolvido do infante, mas a habilidade para praticá-la ou manifestá-la, chamada fala, não está imediatamente disponível devido às limitações do complexo mente-corpo-espírito do qual ele escolheu fazer parte nesta experiência. Assim é com o andarilho que, se lembrando da facilidade com a qual ajustes podem ser feitos na densidade de origem, ainda assim, tendo entrado na terceira densidade, não pode manifestar aquela memória devido às limitações da experiência escolhida. As chances de um andarilho ser capaz de curar em terceira densidade só são maiores do que aqueles nativos desta densidade devido ao possivelmente mais forte desejo de servir e este método de serviço ter sido escolhido. 66.7 Questionador. E sobre aqueles com o corpo, não os andarilhos, mas as entidades com corpos dualmente ativados em terceira e quarta densidade. Eles são capazes de curar usando as técnicas que nós discutimos. R. Eu sou Ra. Em muitos casos isto ocorre, mas como iniciantes da quarta densidade, o desejo pode não estar presente. 66.8 Questionador. Eu suponho então que nós temos um andarilho com o desejo, tentando aprender as técnicas de cura enquanto, digamos, preso em terceira densidade. Ele então, me parece, está primariamente preocupado com o balanceamento e desbloqueio de centros de energia. Estou correto nesta suposição? R. Eu sou Ra. Isto está correto. Apenas na medida em que o curandeiro tiver se tornado balanceado ele pode se tornar um canal para o balanceamento de um outro self. A cura é primeiramente praticada sobre o self, se nós pudermos dizer isto de outra maneira. 66.9 Questionador. Agora, enquanto o curandeiro se aproxima de um outro, se o fará realizar a cura, nós temos uma situação onde outro self tem, através da programação de catárese, possivelmente criado uma condição que é vista como uma condição necessitando de cura. Qual é a situação e quais são as ramificações do curandeiro agindo sobre uma condição de catálise programada para trazer a cura? Estou correto em supor que, ao realizar esta cura, a catálise programada é útil àquele a ser curado no sentido de que aquele a ser curado então se torna ciente do que ele desejava se tornar ciente ao programar a catálise. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Seu pensamento não pode ser considerado completamente incorreto, mas mostra uma rigidez que não é aparente no fluxo do uso experiencial da catálise. O papel do curandeiro é oferecer uma oportunidade para realinhamento ou auxílio no realinhamento tanto dos centros de energia quanto de algumas conexões entre as energias da mente e corpo, espírito e mente, ou espírito e corpo. Este último é muito raro. O buscador irá então ter a oportunidade recíproca de aceitar uma nova visão do self, um arranjo variante de padrões de influxo de energia. Se a entidade, em qualquer nível, desejar permanecer na configuração de distorção, que parece necessitar de cura, ela o fará. Se, por outro lado, o buscador escolhe a nova configuração, isto é feito através do livre-arbítrio. Esta é uma grande dificuldade com outras formas de transferência de energia, no sentido de que elas não sustentam o processo do livre-arbítrio, já que este processo não é nativo ao raio amarelo. 66.10 Questionador. Qual é a diferença, filosoficamente, entre um complexo mente-corpo-espírito curando a si mesmo através de uma, digamos, configuração mental ou ele sendo curado por um curandeiro? R. Eu sou Ra. Você tem uma concepção errada. O curandeiro não cura. O curandeiro cristalizado é um canal para a energia inteligente que oferece uma oportunidade para que uma entidade possa curar a si própria. Em nenhum caso há uma outra descrição da cura. Portanto, não há diferença, desde que o curandeiro nunca aborde alguém cuja solicitação de ajuda não tenha chegado a ele anteriormente. Isto também é verdade com relação aos curandeiros mais convencionais de sua cultura e se estes curandeiros pudessem plenamente perceber que são responsáveis apenas pela oferta da oportunidade de cura, e não pela cura.
Muitas destas entidades sentiriam uma carga enorme de responsabilidade mal concebida os deixando. 66.11 Questionador. Então, ao buscar a cura, o complexo mente, corpo, espírito iria então buscar, em alguns casos, uma fonte de energia de luz agregada e focada. Esta fonte pode ser outro complexo mente, corpo, espírito suficientemente cristalizado para este propósito ou a forma da pirâmide, ou possivelmente alguma outra coisa. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Estas são algumas das formas pelas quais uma entidade pode buscar cura. Sim. 66.12 Questionador. Você poderia me dizer as outras formas pelas quais a entidade poderia buscar cura? R. Eu sou Ra. Talvez o maior curandeiro esteja no interior do self e possa ser alcançado com a meditação continuada, como nós sugerimos. Das muitas formas de cura disponíveis para suas pessoas, cada uma tem virtude e pode ser julgada apropriada por qualquer buscador que deseje alterar as distorções do complexo físico ou alguma conexão entre as várias porções do complexo mente-corpo-espírito dessa maneira. 66.13 Questionador. Eu tenho observado muitas atividades conhecidas como cirurgias mediúnicas, na região das Ilhas Filipinas. Era minha suposição que estes curandeiros estivessem provendo o que eu chamaria de auxílio de treinamento ou uma maneira de criar uma reconfiguração na mente do paciente a ser curado, já que o paciente, relativamente ingênuo, observa a ação do curandeiro, e ao ver o sangue materializado, etc. Então reconfigura as raízes da mente para acreditar, poderíamos dizer, que a cura tenha sido realizada e, portanto, se cura. Esta análise que eu fiz está correta. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Nós podemos falar um pouco mais sobre este tipo de oportunidade. Existem situações quando a má condição a ser alterada não tem relação emocional, mental ou espiritual com a entidade, e é meramente algo que tenha ocorrido talvez por arranjo genético casual. Nestes casos, aquilo que tem aparentemente se desmaterializado continuará desmaterializado e pode ser observado como tal por qualquer observador. A má condição que tem uma carga emocional, mental ou espiritual é provável que não permaneça desmaterializada a fim de mostrar o referente objetivo a um observador. Entretanto, se a oportunidade tiver sido aproveitada pelo buscador, a aparente má condição do complexo físico estará variante com a saúde atual, como vocês chamam esta distorção, do buscador e a falta de experiência das distorções que o referente objetivo sugeriria estar ainda exercendo influência. Por exemplo, neste instrumento, a remoção de 3 pequenos cistos foi a remoção de material que não tinha nenhum interesse para a entidade. Assim, estes crescimentos permaneceram desmaterializados depois da experiência assim chamada de cirurgia mediúnica. Em outras cirurgias mediúnicas foi cuidadosamente oferecido aos rins deste instrumento uma nova configuração do estado do ser, que a entidade abraçou. Entretanto, esta porção particular do complexo mente-corpo-espírito carregava uma grande quantidade de carga emocional, mental e espiritual devido a este funcionamento distorcido sendo a causa da grande doença em uma certa configuração de eventos que culminaram na decisão consciente desta entidade de se dispor ao serviço. Portanto, qualquer exame objetivo do complexo renal desta entidade indicaria o aspecto disfuncional bem extremo que demonstrou anteriormente a experiência da cirurgia mediúnica, como vocês a chamam. A chave não está na continuação da desmaterialização da distorção para o olho do observador, mas, ao invés disto, está na escolha da configuração recentemente materializada que existe em tempo e espaço. 66.14 Questionador. Você poderia explicar esse último comentário sobre a configuração em tempo e espaço? R. Eu sou Ra. A cura é realizada na porção tempo-espaço do complexo mente-corpo-espírito, é adotada pelo corpo produtor de formas ou etéreo, e é então dada a ilusão física de espaço-tempo para uso no complexo mente-corpo-espírito ativado em raio amarelo. É a adoção da configuração que vocês chamam de saúde pelo corpo etéreo em tempo e espaço que é a chave para o que vocês chamam de saúde, não qualquer evento que ocorre em espaço-tempo. Neste processo, você pode ver o aspecto transdimensional do que vocês chamam de vontade, pois é a vontade, a busca, o desejo da entidade que faz o corpo índigo usar a nova configuração e reformar o corpo que existe em espaço-tempo. Isto é feito em um instante e pode ser dito como operando sem relação com o tempo. Nós podemos notar que na cura de crianças muito jovens há, com frequência,
uma aparente cura pelo curandeiro na qual a entidade jovem não tem nenhum papel. Isto nunca ocorre, pois o complexo mente-corpo-espírito em tempo e espaço é sempre capaz de desejar as distorções que ele escolhe para a experiência, sem importar a idade real, como vocês a chamam, da entidade. 66.15 Questionador. Este desejo e vontade que operam através da seção do tempo e espaço é apenas uma função da entidade que é curada ou é também uma função do curandeiro, o curandeiro cristalizado? R. Eu sou Ra. Podemos usar esta oportunidade para dizer que esta é a atividade do Criador. Para responder especificamente sua questão, o curandeiro cristalizado não tem vontade. Ele oferece uma oportunidade sem ligação com o resultado, pois ele está ciente de que tudo é um e que o Criador está se conhecendo. 66.16 Questionador. Então, o desejo de ser curado deve ser forte dentro do complexo mente-corpo-espírito que busca a cura a fim de que a cura ocorra. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto em um nível ou em outro. Uma entidade pode não buscar conscientemente a cura e ainda estar subconscientemente ciente da necessidade de experienciar o novo arranjo de distorções que resultam da cura. Similarmente, uma entidade pode conscientemente desejar fortemente a cura, mas dentro do ser, em algum nível, encontrar alguma causa pela qual certas configurações que parecem bem distorcidas são, de fato, naquele nível, consideradas apropriadas. 66.17 Questionador. Eu suponho que a razão para a consideração das distorções como apropriadas seria que estas distorções ajudariam a entidade no alcance de seu objetivo maior, que é um movimento ao longo do caminho da evolução na polaridade desejada. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 66.18 Questionador. Então, no caso de uma entidade que se torna ciente de sua polarização com relação ao serviço a outrem, ela pode encontrar uma situação paradoxal no caso onde ela foi incapaz de servir plenamente devido a distorções escolhidas para alcançar aquele entendimento que ela alcançou. Neste ponto, parece que a entidade, que estava ciente do mecanismo, poderia, através da meditação, entender a configuração mental necessária para alívio da distorção física a fim de que ela possa se dispor mais ao serviço a outrem, nesta ligação em particular. Estou correto neste pensamento? R. Eu sou Ra. Você está correto apesar de nós podermos notar que há, com frequência, razões para a programação de um padrão de complexo físico distorcido. Em qualquer caso, meditação é sempre um auxílio para se conhecer o Self. 66.19 Questionador. Um posicionamento vertical da espinha é útil ou auxilia no procedimento meditativo? R. Eu sou Ra. Isto auxilia de alguma forma. 66.20 Questionador. Eu escrevi uma pergunta, duas na verdade. A primeira é: você poderia, por favor, listar as polaridades dentro do corpo que estão relacionadas ao balanceamento dos centros de energia dos vários corpos da entidade não manifestada? R. Eu sou Ra. Nesta questão existe uma grande quantidade de pensamento, o que nós apreciamos. É possível que a questão em si possa servir como auxílio em meditações sobre esse assunto em particular. Cada self não manifestado é único. As polaridades básicas têm a ver com as frequências vibratórias e relacionamento balanceados entre os primeiros 3 centros de energia, e, a uma menor extensão, cada um dos outros centros de energia. Podemos responder mais especificamente. 66.21 Questionador. Possivelmente na próxima sessão nós expandiremos sobre isso. Eu gostaria de perguntar a segunda questão. Quais são a estrutura e os conteúdos da mente arquetípica, e como a mente arquetípica funciona ao informar a intuição e a mente consciente de um complexo mente-corpo-espírito individual? R. Eu sou Ra. Você deve perceber que nós oferecemos estes conceitos a vocês para que vocês possam crescer em seus próprios conhecimentos do Self, através da consideração destes. Nós preferiríamos, especialmente para esta última questão, escutar as observações sobre este assunto que o estudante destes exercícios possa fazer e, então, sugerir mais formas de refinamento destas indagações. Nós sentimos que seremos mais úteis desta forma. 66.22 Questionador. Você mencionou que uma espiral energizadora é emitida a partir do topo de qualquer pirâmide e que se poderia se beneficiar com a colocação desta abaixo da cabeça, por um período de 30 minutos ou menos.
Você poderia me dizer como esta terceira espiral é útil e qual ajuda ela dá à entidade que a está recebendo? R. Eu sou Ra. Existem substâncias que vocês podem ingerir que fazem com que o veículo físico experiencie distorções na direção de um aumento de energia. Estas substâncias são grosseiras, trabalhando bem mais sobre o complexo do corpo, aumentando o fluxo de adrenalina. A vibração oferecida pela espiral energizadora da pirâmide é tal que cada célula, tanto em espaço-tempo quanto em tempo-espaço, é carregada como se estivesse ligada à sua eletricidade. A intensidade da mente, a energia física e sexual do corpo e a harmonização da vontade do espírito, tudo é tocado por esta influência energizadora. Isto pode ser usado em qualquer destas formas. É possível sobrecarregar uma bateria, e isto é a causa do cuidado que qualquer um que use tais energias piramidais deve ter, removendo a pirâmide depois que uma carga tiver sido recebida. 66.23 Questionador: existe um melhor material ou tamanho ideal para a pirâmide pequena que deve ir abaixo da cabeça? R. Eu sou Ra. Dado que as proporções são tais de forma a desenvolver as espirais na pirâmide de Giza, o tamanho mais apropriado para uso. Abaixo da cabeça é uma altura total pequena o suficiente para que sua colocação abaixo do travesseiro da cabeça seja algo confortável. 66.24 Questionador: não há um material ideal? R. Eu sou Ra. Existem melhores materiais que são, em seu sistema de permuta, bem caros. Eles não são tão melhores que as substâncias que nós mencionamos anteriormente. As únicas substâncias incorretas seriam os metais básicos. 66.25 Questionador: agora, você mencionou os problemas com a ação na Câmara do Rei na pirâmide de Giza. Eu estou supondo que se nós usássemos a mesma configuração geométrica que é usada na pirâmide de Giza, isto estaria perfeitamente bom para a pirâmide colocada debaixo da cabeça, já que nós não estaríamos usando as radiações da Câmara do Rei, mas apenas a terceira espiral do topo. E eu estou também perguntando se seria melhor usar um ângulo do ápice de 60 graus do que um ângulo maior do ápice. Ele proveria uma fonte melhor de energia. R. Eu sou Ra. Para energia através do ângulo do ápice, a pirâmide de Giza oferece um modelo excelente. Simplesmente esteja certo de que a pirâmide seja tão pequena que não existe entidade pequena o suficiente para entrar nela. 66.26 Questionador: eu suponho que esta energia então, esta energia de luz espiralante, é de alguma forma absorvida pelo campo de energia do corpo. Isto está de alguma forma conectado ao centro de energia índigo. Estou correto nesta suposição? R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. As propriedades desta energia são tais que se movem dentro do campo do complexo físico e irradiam cada célula do corpo espaço-tempo. Na medida em que isto é feito, irradiam também o equivalente em tempo-espaço, que está intimamente alinhado com o corpo de raio amarelo em espaço-tempo. Isto não é uma função do corpo etéreo ou do livre-arbítrio. Esta é uma radiação bem como os raios de seu Sol. Assim, ela deve ser usada com cuidado. 66.27 Questionador: quantas aplicações de 30 minutos ou menos durante o período diurno seria apropriado? R. Eu sou Ra. Em muitos casos, não mais que uma. Em poucos casos, especialmente onde a energia será usada para trabalho espiritual, experimentação com 2 períodos mais curtos pode ser possível, mas qualquer sensação de cansaço súbito seria um sinal seguro de que a entidade foi radiada excessivamente. 66.28 Questionador: esta energia pode ajudar de alguma maneira com relação à cura de distorções físicas? R. Eu sou Ra. Não há aplicação para a cura direta usando esta energia, apesar de que, se usada em conjunção à meditação, ela pode oferecer, a uma certa porcentagem de entidades, algum auxílio à meditação. Na maioria dos casos, é mais útil para aliviar o cansaço e no estímulo da atividade física ou sexual. 66.29 Questionador: em uma transição da terceira para a quarta densidade, nós temos 2 outras possibilidades além do tipo que nós estamos experienciando agora. Nós temos a possibilidade de uma colheita totalmente polarizada positivamente e a possibilidade de uma colheita totalmente polarizada negativamente, que eu entendo que já tenha ocorrido diversas vezes em outros lugares do universo. Quando há uma colheita totalmente polarizada negativamente, quando um planeta inteiro, ou seja,
tenha se polarizado negativamente e realiza a transição da terceira para a quarta densidade, o planeta tem a experiência da distorção da doença, que este planeta agora experiencia. Anterior àquela transição. R. Eu sou Ra. Você é perceptivo. A colheita negativa é uma de intensa desarmonia e o planeta expressará isto. 66.30 Questionador. O planeta tem um certo conjunto de condições anteriores à transição para a quarta densidade, ou seja, ao final da terceira densidade, e então as condições se tornam diferentes no início da quarta densidade. Você poderia me dar um exemplo de um planeta negativamente polarizado e as condições no final da terceira densidade e no início da quarta densidade, para que eu possa ver como elas mudam? R. Eu sou Ra. As vibrações da terceira para a quarta densidade mudam em um planeta negativamente orientado precisamente como elas mudam em um planeta positivamente orientado. Com a quarta densidade negativa, vêm muitas habilidades e possibilidades das quais você está familiarizado. A quarta densidade é mais densa, e é bem mais difícil esconder as verdadeiras vibrações do complexo mente-corpo-espírito. Isto dá às quartas densidades negativas, tanto quanto positivas, a chance de formar complexos de memória social. Ela dá às entidades negativamente orientadas a oportunidade de um conjunto diferente de parâmetros com os quais mostrar seus poderes sobre outrem e se disporem ao serviço a si. As condições são as mesmas no que diz respeito às vibrações. 66.31 Questionador. Eu estava preocupado sobre a quantidade de distorções físicas, doenças, e esse tipo de coisa em terceira densidade negativa logo antes da colheita e em quarta densidade negativa logo depois da colheita, ou na transição. Quais são as condições dos problemas físicos, doenças, etc., no final da terceira densidade negativa? R. Eu sou Ra. Cada experiência planetária é única. Os problemas, digamos, de ações belicosas são mais prováveis de serem preocupações urgentes para as entidades do final da terceira densidade negativa do que as reações da Terra à negatividade da mente planetária, pois é frequentemente através de tais atitudes de guerra, em uma escala global, que a polarização negativa necessária é alcançada. Na medida em que a quarta densidade ocorre, há um novo planeta e um novo sistema de veículos físicos gradualmente se expressando e os parâmetros de ações belicosas se tornam aqueles de pensamento em vez de armas manifestadas. 66.32 Questionador. Bem, então a doença e a enfermidade física, como nós as conhecemos neste planeta, são bem mais espalhadas em um planeta de terceira densidade negativa logo antes da colheita para a quarta densidade negativa. R. Eu sou Ra. Distorções do complexo físico das quais você fala são prováveis de serem menos encontradas, na medida em que a quarta densidade negativa começa a ser uma escolha de colheita provável, devido ao interesse extremo no self, que caracteriza a entidade negativa colhível de terceira densidade. Muito mais cuidado é tido com o corpo físico, bem como muito mais disciplina é oferecida ao self mentalmente. Esta é uma orientação de grande interesse no self e disciplina do self. Existem ainda instâncias dos tipos de doenças que estão associadas com as distorções do complexo da mente de emoções negativas tais como a raiva. Entretanto, em uma entidade colível, estas distorções emocionais são bem mais prováveis de serem usadas como catálise em um sentido expressivo e destrutivo com relação ao objeto da raiva. 66.33 Questionador. Eu estou tentando entender a forma que a doença e as distorções corpóreas são geradas com relação às polaridades, tanto positiva quanto negativa. Parece que elas são geradas de alguma forma para criar a divisão ou polarização, que elas têm uma função na criação da polarização original que ocorre em terceira densidade. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto não está precisamente correto. Distorções do complexo corpóreo ou mental são aquelas distorções encontradas em seres que têm necessidade de experiências que auxiliam em polarização. Estas polarizações podem ser aquelas de entidades que já escolheram o caminho ou polarização a ser seguida. É mais provável, para indivíduos positivamente orientados, experimentar distorções dentro do complexo físico devido à falta de interesse intenso no self e à ênfase no serviço a outrem. Além disso, em uma entidade despolarizada, a catálise da natureza de distorção física será gerada aleatoriamente. O resultado esperado é, como você diz, a escolha original de polaridade. Com frequência,
esta escolha não é feita, mas a catálise continua a ser gerada. No indivíduo negativamente orientado, é provável que o corpo físico seja melhor cuidado e a mente melhor disciplinada contra distorções físicas. 66.34 Questionador: este planeta, para mim, parece ser o que eu chamaria de uma fossa de distorções. Isto inclui todas as doenças e mal funcionamentos do corpo físico em geral. Parece-me que, em uma média, este planeta estaria muito, muito alto na lista, se nós considerássemos a quantidade geral destes problemas. Meu sentimento está correto nesta suposição. Eu sou Ra. Nós revisaremos material prévio. Catálise é oferecida à entidade. Se não for usada pelo complexo da mente, ela será então filtrada através do complexo do corpo e manifestada como alguma forma de distorção física. Quanto mais eficiente o uso de catálise, menos distorção física a ser encontrada. Existem, no caso daqueles que vocês chamam de andarilhos, não apenas uma dificuldade inata para lidar com os padrões vibratórios de terceira densidade, mas também uma recordação, vaga que seja, que estas distorções não são necessárias, ou comuns, na vibração de origem. Nós generalizamos excessivamente, como sempre, pois existem muitos casos de decisões pré-encarnatórias que resultarão em limitações e distorções físicas ou mentais, mas nós sentimos que você está endereçando a questão de distorções espalhadas na direção de miséria de uma forma ou outra. De fato, em algumas esferas planetárias de terceira densidade, catálise tem sido usada mais eficientemente. No caso de sua esfera planetária, há muito uso ineficiente de catálise e, portanto, muita distorção física. Nós temos energia suficiente disponível para uma questão neste momento. 66.35 Questionador: então eu perguntarei se há algo que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. Eu sou Ra. Continuem, como sempre, em amor. Tudo está bem. Vocês estão conscienciosos. Eu sou Ra. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. Seção 67. 15 de agosto, 1981. 67.0 Eu sou Ra e os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Eu me comunico agora. 67.1 Questionador: você poderia primeiro nos dar a condição do instrumento, por favor? Eu sou Ra. As energias vitais estão mais proximamente alinhadas com a quantidade normal de distorção para esta entidade do que as perguntas anteriores demonstraram. Os níveis de energia do complexo físico estão de alguma forma menos fortes do que em questionamento prévio. O componente do ataque psíquico está excepcionalmente forte nesta ligação em particular. 67.2 Questionador: você pode descrever o que você chama de componente de ataque psíquico e me dizer por que ele está forte neste momento em particular? Eu sou Ra. Nós elegemos não retraçar informação previamente dada, mas em vez disso, elegemos notar que o ataque psíquico sobre este instrumento estará em um nível constante enquanto ela continuar neste serviço em particular. Variações na direção de distorções de intensidade de ataque ocorrem devido às oportunidades apresentadas pela entidade em qualquer fraqueza. Nesta ligação em particular, a entidade tem lidado com a distorção que vocês chamam dor por algum tempo, como vocês chamam esta medida, e isto tem um efeito acumulativo enfraquecedor sobre os níveis de energia física. Isto cria um alvo de oportunidade particularmente favorável e a entidade, da qual nós falamos anteriormente, tem usado esta oportunidade para tentar se dispor ao serviço de sua própria maneira. É afortunado, para a vitalidade contínua deste contato, que o instrumento seja uma entidade de forte força de vontade, com pouca tendência na direção da, chamada por suas pessoas, histeria, já que os efeitos de tontura deste ataque têm sido constantes e, às vezes, perturbador por diversos de seus períodos diurnos. Entretanto, esta entidade em particular está se adaptando bem à situação, sem distorções indevidas na direção do medo. Assim, o ataque psíquico não é bem sucedido, mas tem sim alguma influência de drenagem sobre o instrumento. 67.3 Questionador: eu perguntarei se estou correto nesta análise.
Nós consideraríamos que a entidade realizando esse assim chamado ataque está oferecendo seus serviços com relação à sua distorção, em nossa condição polarizada agora. De forma que nós possamos mais plenamente apreciar sua polaridade e nós ficamos apreciativos e agradecemos a esta entidade por sua tentativa de servir ao nosso Uno Criador ao nos trazer conhecimento, digamos, um sentido mais completo. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Não há corretude ou não corretude em sua declaração. É uma expressão de uma visão balanceada e positivamente orientada de ações negativamente polarizadas, que tem o efeito de debilitar a força das ações negativamente polarizadas. 67.4 Questionador. Nós daríamos boas-vindas aos serviços da entidade que uso, e eu usarei o termo errôneo. Poderíamos dizer, ataque, já que eu não considero isto um ataque, mas uma oferta de serviço, e nós damos boas-vindas a esta oferta de serviço, mas nós seríamos capazes, eu acredito, de fazer um uso mais completo do serviço se ele não estivesse desabilitando fisicamente o instrumento de uma forma diminuta. Pois com uma habilidade física maior ela estaria capaz de apreciar mais o serviço. Nós agradeceríamos grandemente se o serviço fosse prestado de alguma forma que nós pudéssemos dar boas-vindas em amor ainda maior do que o presente. Isto, eu suponho, seria algum serviço que não incluiria o efeito de tontura. Eu estou tentando entender o mecanismo deste serviço pela entidade que parece estar constantemente conosco e eu estou tentando entender a origem desta entidade e o mecanismo de reconhecimento da mesma. Eu farei uma declaração, que é provavelmente não apenas incorreta, mas é uma função da minha extrema limitação de entendimento das outras densidades e como elas funcionam. Eu estou supondo que esta entidade em particular seja um membro da Confederação de Orion e está, possivelmente, ou possivelmente não, encarnada em um corpo da densidade apropriada, que eu presumo ser a quinta, e através de disciplina mental ela tem sido capaz de projetar uma porção, se não toda a sua consciência, as nossas coordenadas, poderíamos dizer, aqui. Sendo possivelmente um dos 7 corpos que compõem seu complexo mente-corpo-espírito. Alguma parte disto está correta, e você pode me dizer o que está correto ou incorreto sobre esta declaração. R. Eu sou Ra. A declaração está substancialmente correta. 67.5 Questionador. Você preferiria não me dar informação com relação às especificidades da minha declaração? R. Eu sou Ra. Nós não percebemos uma questão por maiores detalhes. Por favor, reformule. 67.6 Questionador. Qual corpo, com relação às cores, a entidade usa para viajar até nós? R. Eu sou Ra. Esta questão não é particularmente simples de se responder devido à natureza transdimensional, não apenas do espaço-tempo para tempo-espaço, mas de densidade para densidade. A luz de tempo-espaço, ou corpo de quinta densidade, é usada enquanto o corpo de quinta densidade, do espaço-tempo, permanece em quinta densidade. A suposição de que a consciência é projetada desse modo está correta. A suposição de que este veículo consciente anexado ao complexo físico de quinta densidade em espaço-tempo é aquele veículo que trabalha neste serviço em particular está correta. 67.7 Questionador. Eu indubitavelmente perguntarei diversas questões muito desinformadas e pobres. Entretanto, eu estava tentando entender certos conceitos tendo a ver com a ilusão, eu devo dizer, da polarização que parece existir em certos níveis de densidade na criação. E como pode o mecanismo da interação de consciência, é um assunto muito difícil para mim e portanto eu peço seu perdão por minhas pobres questões, mas me parece que a entidade de quinta densidade é atraída de alguma maneira ao nosso grupo, pela polarização deste grupo, que age de certa forma como um farol para a entidade. Estou correto? R. Eu sou Ra. Isto está, em essência, correto, mas os esforços desta entidade são propostos apenas relutantemente. As tentativas usuais sobre entidades ou grupos de entidades positivamente orientadas são feitas, como nós dissemos, por subordinados dos líderes de quinta densidade de Orion, estes são de quarta densidade. O gambito normal de tal ataque de quarta densidade é a tentação da entidade ou grupo de entidades para longe da polarização total, na direção do serviço a outrem, e na direção do engrandecimento do self ou de organizações sociais com as quais o self se identifique. No caso deste grupo em particular,
cada um recebeu uma variação completa de tentações para cessar a disposição ao serviço entre o grupo e ao Uno Infinito Criador. Cada entidade recusou estas escolhas e, em vez disso, continuou sem divergência significante do desejo por um serviço orientado puramente ao outro self. Neste ponto, uma das entidades de quinta densidade supervisionando tais processos de dessintonização, determinou que seria necessário terminar o grupo através do que você poderia chamar de meios mágicos, como vocês entendem ritual mágico. Nós discutimos anteriormente o potencial para a remoção de alguém deste grupo por tal ataque e notamos que, de longe, o mais vulnerável é o instrumento, devido às suas distorções pré-encarnatórias do complexo físico. 67.8 Questionador. A fim de que este grupo esteja plenamente em serviço ao Criador, já que nós reconhecemos esta entidade de quinta densidade como o Criador, nós devemos também tentar servir, de qualquer forma que nós pudermos, a esta entidade. É possível para você nos comunicar os desejos desta entidade, se houver algum além de simplesmente cessar a recepção e disseminação daquilo que você provê para nós. Eu sou Ra. Esta entidade tem dois desejos. O primeiro e maior é, digamos, deslocar um ou mais deste grupo para uma orientação negativa, de forma que possa escolher se dispor ao serviço ao longo do caminho do serviço ao self. O objetivo, que deve preceder este, é a terminação da viabilidade do complexo físico de alguém deste grupo enquanto o complexo mente-corpo-espírito estiver dentro de uma configuração controlável. Podemos dizer que, apesar de nós já termos entendimento limitado, é nossa crença de que enviar a esta entidade amor e luz, o que cada um do grupo está fazendo, é a catálise mais útil que o grupo pode oferecer a esta entidade. 67.9 Questionador. Nós achamos uma desculpe-me. Continue se você desejar continuar com a resposta. Eu sou Ra. Nós estávamos prestes a notar que esta entidade tem sido neutralizada como possível, em nossa estimação, por esta oferta de amor. E assim, sua presença continuada seja talvez o limite compreensível para cada polaridade das várias vistas do serviço com que cada um pode gerar ao outro. 67.10 Questionador. Nós temos uma situação paradoxal no sentido de que, a fim de servir plenamente ao Criador neste nível, na seção polarizada, pode-se dizer, da criação, nós temos solicitações, daqueles aos quais nós servimos, nesta densidade, por informação de Ra. De fato, eu acabei de ter uma por telefone há pouco tempo. De qualquer forma, nós temos solicitações de, neste caso em particular, outra densidade, pela não disseminação desta informação. Nós temos o Criador, de fato, solicitando duas atividades aparentemente opostas a este grupo. Seria muito útil se nós pudéssemos alcançar uma condição de serviço completo, pleno, total de tal forma que nós estivéssemos em cada pensamento e atividade servindo ao Criador ao melhor de nossas habilidades. É possível para você resolver, ou possível para a entidade de quinta densidade, que oferece seu serviço, resolver o paradoxo que eu observei. Eu sou Ra. É bem possível. 67.11 Questionador. Então, como nós poderíamos resolver este paradoxo? Eu sou Ra. Considere, se você desejar, que você não tem habilidade para não servir ao Criador, já que tudo é o Criador. Em seus padrões de crescimento individual, aparece a escolha básica de terceira densidade. Além disso, existem memórias cobertas de polarizações positivas de sua densidade de origem. Assim, sua orientação em particular é fortemente polarizada na direção do serviço a outrem e tem alcançado sabedoria, bem como compaixão. Você não tem meramente dois pedidos opostos por serviço. Você encontrará uma lista infinita de solicitações contraditórias por informação, ou falta de informação, desta fonte se você escutar cuidadosamente aqueles cujas vozes você pode ouvir. Isto é tudo uma voz com a qual você ressoa sobre uma certa frequência. Esta frequência determina a sua escolha de serviço ao Uno Criador. Como acontece, os padrões de vibração deste grupo e daqueles de Ra são compatíveis e nos habilita a falar através deste instrumento, com seus auxílios. Isto é uma função do livre-arbítrio. Uma porção do Criador, aparentemente, se regozija diante de sua escolha de nos questionar com relação à evolução do espírito. Uma porção aparentemente separada gostaria de múltiplas respostas a uma grande variedade de questões de uma natureza específica. Outro grupo de suas pessoas,
aparentemente separado, gostaria que essa correspondência através deste instrumento cessasse, sentindo que ela é de uma natureza negativa. Sobre os muitos outros planos de existência, existem aqueles cujos cada filamento se regozija ao seu serviço e aqueles, tais como a entidade da qual você tem falado, que desejam apenas terminar a vida sobre o plano de terceira densidade deste instrumento. Todos são o Criador. Há uma vasta panóplia de tendências e distorções, cores e matizes, em um padrão sem fim. No caso daqueles com os quais vocês, como entidades e como um grupo, não estejam em ressonância, vocês os enviam amor, luz, paz, alegria, e os desejam bem. Nada além disto vocês podem fazer, pois sua porção do Criador é como é sua experiência e oferta de experiência, para ser valorosa, necessita ser mais e mais uma perfeita representação de quem vocês realmente são. Você poderia, então, servir a uma entidade negativa oferecendo a vida do instrumento. É pouco provável que vocês considerem isto um serviço verdadeiro. Assim, vocês podem ver em muitos casos o balanceamento amoroso sendo alcançado, o amor sendo ofertado, a luz sendo enviada e o serviço da entidade orientada ao serviço a si agradecidamente reconhecido enquanto é rejeitado como não sendo útil à sua jornada, neste momento. Assim, vocês servem a um no Criador sem paradoxos. 67.12 Questionador. Esta entidade em particular é capaz de criar, com seu serviço, um efeito de tontura no instrumento. Você poderia descrever o mecanismo de tal serviço? Eu sou Ra. Este instrumento, nos primeiros tempos de sua encarnação, tinha distorção, na área do complexo óptico, de muitas infecções que causaram grandes dificuldades nesta pequena idade, como vocês a chamariam. As cicatrizes destas distorções permanecem, e de fato, aquilo que vocês chamam de sistema sinus, continua distorcido. Assim, a entidade trabalha com estas distorções para produzir uma perda do equilíbrio e uma ligeira falta de habilidade para usar o aparato óptico. 67.13 Questionador. Eu estava pensando sobre os princípios, digamos, mágicos por trás da entidade de quinta densidade dando seu serviço e sua habilidade para dá-lo. Por que ele é capaz de utilizar estas distorções físicas em particular, de um ponto de vista filosófico ou mágico? Eu sou Ra. Esta entidade é capaz de, digamos, penetrar, em configuração tempo-espaço, o campo desta entidade em particular. Ela se moveu através da quarentena sem qualquer veículo, e assim, tem se tornado mais capaz de escapar da detecção pela rede dos guardiães. Esta é a grande virtude do trabalho mágico, pelo qual a consciência é enviada adiante essencialmente sem veículo, como luz. A luz trabalharia instantaneamente sobre o indivíduo dessintonizado através de sugestão, isto é o andar para frente do trânsito porque a sugestão é de que não há trânsito. Esta entidade, como cada um neste grupo, é suficientemente disciplinada nos caminhos do amor e da luz para não ser sugestionável a nenhuma grande extensão. Entretanto, há uma predisposição do complexo físico que esta entidade está fazendo uso máximo com relação ao instrumento, esperando, por exemplo, através dos meios de aumento da tontura, fazer com que o instrumento caia ou de fato ande para frente de seu trânsito, devido à visão debilitada. Os princípios mágicos, digamos, podem ser imprecisamente traduzidos para seu sistema de magia através do qual símbolos são usados, traçados e visualizados a fim de se desenvolver o poder da luz. 67.14 Questionador. Você quer dizer então que esta entidade de quinta densidade visualiza certos símbolos? Eu estou supondo que estes símbolos são de uma natureza pela qual o uso contínuo deles teria algum poder ou carga. Estou correto? Eu sou Ra. Você está correto. Em quinta densidade, luz é uma ferramenta tão visível quanto a escrita de seu lápis. 67.15 Questionador. Então estou correto ao supor que esta entidade configura a luz em simbologia, isto sendo aquilo que nós chamaríamos de presença física. Isto está correto. Eu sou Ra. Isto está incorreto. A luz é usada para criar uma pureza de ambiente suficiente para a entidade colocar sua consciência em um veículo de luz cuidadosamente criado, que então usa as ferramentas de luz para realizar seu trabalho. A vontade e presença são aquelas da entidade realizando o trabalho. 67.16 Questionador.
Você está familiarizado com o livro que o instrumento e eu escrevemos há aproximadamente 12 anos, chamado A Crucificação de Esmeralda Svetvater, em particular o ritual de banimento usado para trazer entidades à Terra. Eu sou Ra. Isto está correto. 67.17 Questionador. Há ali alguma não corretude em nossa escrita, com relação à forma pela qual este era realizado? Eu sou Ra. As não corretudes ocorreram apenas devido à dificuldade que um autor teria ao descrever a duração de treinamento necessário para capacitar aqueles, conhecidos naquele texto em particular como Teodoro e Pablo, nas disciplinas necessárias. 67.18 Questionador. Me parecia que aquele livro era de alguma forma, em sua completude, uma ligação para muitos daqueles que nós conhecemos desde que o escrevemos e para muitas das atividades que nós temos experimentado. Isto está correto. Eu sou Ra. É bem assim. 67.19 Questionador. Eu perguntarei sobre isso em uma sessão posterior, já que eu não quero sair dos trilhos, porque isso tem alguma coisa a ver com os mecanismos do tempo, com o qual eu sou muito intrigado. Mas eu perguntaria então, se a entidade de quinta densidade, ao vir aqui nos oferecer serviço como você mencionou, penetrou a quarentena. Isto foi feito através de uma das janelas ou isso foi por causa de sua, digamos, habilidade mágica? Eu sou Ra. Isto foi feito através de uma janela bem pequena que grupos ou entidades menos orientadas magicamente não poderiam aproveitar. 67.20 Questionador. Agora, o ponto principal desta linha de questionamento tem a ver com a primeira distorção e o fato de que esta janela existiu. Isto foi, digamos, uma porção do efeito de janela randômica e estamos agora experienciando o mesmo tipo de balanceamento ao receber as ofertas desta entidade, como o planeta em geral recebe, por causa do efeito de janela. Eu sou Ra. Isto está precisamente correto. Como a esfera planetária aceita algumas entidades ou grupos mais altamente evoluídos, positivamente com informação para oferecer, a mesma oportunidade deve ser oferecida para entidades ou grupos negativamente orientados similarmente sábios. 67.21 Questionador. Então nós experienciamos, nesta dificuldade aparente, o que eu chamaria de efeito da sabedoria da primeira distorção, e por esta razão, devemos plenamente aceitar a sabedoria daquilo que nós experimentamos. Esta é minha visão pessoal. Ela é congruente com a de Ra. Eu sou Ra. Em nossa visão, nós iríamos talvez seguir adiante ao expressar a apreciação desta oportunidade. Esta é uma oportunidade intensiva no sentido de que é bem marcada em seus efeitos, tanto atual quanto potencial, e já que ela afeta as distorções do instrumento na direção da dor e outras dificuldades, tais como tontura. Ela habilita o instrumento a continuamente escolher servir a outrem e servir ao Criador. Similarmente, ela oferece uma oportunidade contínua para cada um no grupo expressar apoio sob circunstâncias mais distorcidas e difíceis do outro self experimentando o impacto, digamos, deste ataque, assim sendo capazes de demonstrarem o amor e a luz do infinito Criador. Além disso, escolhendo trabalho por trabalho continuarem a servirem como mensageiros para esta informação que nós tentamos oferecer e a servirem ao Criador dessa maneira. Assim, as oportunidades são bem perceptíveis tanto quanto as distorções causadas por esta circunstância. 67.22 Questionador. Obrigado. Este assim chamado ataque é oferecido a mim e ao Jin bem como ao instrumento. Eu sou Ra. Isto está correto. 67.23 Questionador. Eu pessoalmente não tenho sentido nenhum efeito que eu esteja ciente. É possível para você me dizer como este serviço é oferecido a nós? Eu sou Ra. Ao questionador tem sido oferecido o serviço da dúvida do self e de se tornar desmotivado sobre várias distorções de natureza pessoal. Esta entidade não escolheu usar estas oportunidades e a entidade de Orion tem basicamente cessado seu interesse em manter monitoração constante desta entidade. O escriba está sob constante monitoração e tem recebido ofertas de numerosas oportunidades para a intensificação das distorções mentais e emocionais e, em alguns casos, as matrizes de conexão entre o complexo mental-emocional e seu contraparte no complexo físico. Já que esta entidade se tornou ciente destes ataques, ela se tornou bem menos influenciável por eles.
Esta é a causa particular da grande intensificação e constância da monitoração do instrumento, pois ele é o elo mais fraco devido a fatores além de seu controle. Durante esta encarnação. 67.24 Questionador. Está dentro da primeira distorção me dizer por que o instrumento experienciou tantas distorções físicas durante os tempos iniciais de sua encarnação. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 67.25 Questionador. Neste caso, você pode me responder com relação ao porquê do instrumento ter experienciado tanto durante seus anos iniciais. R. Eu sou Ra. Nós estávamos afirmando a corretude de sua suposição de que tais respostas quebrariam o caminho da confusão. Não é apropriado que tais respostas sejam dispostas como uma mesa posta para o jantar. É apropriado que os complexos de oportunidade envolvidos sejam contemplados. 67.26 Questionador. Então não há outro serviço que nós podemos oferecer neste momento àquela entidade de quinta densidade do grupo de Órion, que está tão constantemente conosco. Como eu vejo isso agora, não há nada que nós possamos fazer por ele do seu ponto de vista. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Existe grande tentativa de agradar em sua tentativa de se dispor ao serviço polarizado à polaridade oposta. Há uma natural dificuldade ao fazer isso, já que o que você considera serviço é considerado por esta entidade, não serviço. Ao enviar a esta entidade amor e luz, desejando bem a ela perde polaridade e precisa se reagrupar. Assim, ela não consideraria seu serviço como tal. Por outro lado, se você permitisse que ela se dispusesse em serviço, com a remoção deste instrumento de seu meio, você pode talvez perceber isto como não sendo um serviço. Você tem aqui uma vista balanceada e polarizada do Criador. Dois serviços oferecidos, mutuamente rejeitados e em um estado de equilíbrio no qual o livre-arbítrio é preservado e a cada um é permitido seguir adiante em seu próprio caminho de experiência do Uno Infinito Criador. 67.27 Questionador. Obrigado. No fechamento desta parte da discussão eu apenas diria que, se há algo que nós possamos fazer que esteja dentro de nossas habilidades, e eu entendo que há muitas coisas tais como aquelas que você acabou de mencionar, que não estão dentro de nossas habilidades, que nós pudéssemos fazer por esta entidade em particular, se você pudesse no futuro comunicar suas solicitações a nós, nós iremos ao menos considerá-las, pois nós gostaríamos de servir de todas as formas. Isto é concordável para você? R. Eu sou Ra. Nós percebemos que não fomos capazes de esclarecer seu serviço versus o desejo dela por serviço. Vocês precisam, em nossa humilde opinião, olhar para sua tentativa de agradar na situação e abandonar seu desejo de servir onde nenhum serviço é solicitado. O magneto atrairá ou repelirá. Glorifiquem-se na força de suas polarizações e permitam que outros, de polaridade oposta, façam similarmente o mesmo, vendo a grande tentativa de agradar desta polaridade e suas complicações em vista da unificação, em sexta densidade, destes dois caminhos. 67.28 Questionador. Muito obrigado. Eu tenho uma declaração aqui que eu lerei rapidamente e teremos seu comentário sobre sua precisão ou imprecisão. No geral, a mente arquetípica é uma representação de facetas da una infinita criação. O arquétipo do pai corresponde ao aspecto masculino ou positivo da energia eletromagnética e é ativo, criativo, e radiante como é o nosso sol local. O arquétipo da mãe corresponde ao aspecto feminino ou negativo da energia eletromagnética e é receptiva ou magnética como é nossa Terra quando recebe os raios solares e traz à tona a vida através da fertilidade de terceira densidade. O filho pródigo, ou o arquétipo do tolo, corresponde a toda entidade que parece ter se afastado da unidade e busca retornar ao Uno Infinito Criador. O arquétipo do diabo representa a ilusão do mundo material e o aparecimento do mal, mas é mais exatamente o provedor de catálise para o crescimento de cada entidade dentro da ilusão de terceira densidade. O mago, santo, curandeiro, ou adepto corresponde ao eu superior que, devido ao equilíbrio de seus centros de energia, fura a ilusão para contatar a infinidade inteligente e desse modo, demonstrar a maestria da catálise de terceira densidade. O arquétipo da morte simboliza a transição de uma entidade a partir do corpo de raio amarelo para o corpo de raio verde tanto temporariamente, entre encarnações, ou, mais permanentemente, na colheita.
Cada arquétipo apresenta um aspecto do Uno Infinito Criador para ensinar ao complexo mente-corpo-espírito individual de acordo com o chamado ou configuração eletromagnética da mente da entidade. O ensino é feito através da intuição. Com a busca ou configuração da mente apropriada, a força da vontade usa o espírito como um lançador para contatar o aspecto arquetípico apropriado necessário para o ensino-aprendizado. Da mesma forma, cada um dos outros informantes da intuição são contatados. Eles são hierárquicos e procedem, a partir da própria mente subconsciente da entidade, para a mente do grupo ou planetária, para guias, para o eu superior, para a mente arquetípica, para a mente cósmica ou infinidade inteligente. Cada um é contatado pelo espírito servindo como um lançador, de acordo com a configuração eletromagnética harmonizada da mente do buscador e a informação buscada. Você poderia por favor comentar sobre a exatidão destas observações e corrigir quaisquer erros ou preencher qualquer omissão? R. Eu sou Ra. A entidade tem usado energia transferida pela maior parte desta sessão devido a seus níveis físicos esgotados. Nós começaremos esta resposta relativamente complexa, que é interessante, mas não espere que a terminemos. Aquelas porções que nós não respondermos, nós solicitamos que você nos repergunte sobre, em um trabalho em seu futuro. 67.29 Questionador. Talvez fosse melhor começarmos a próxima sessão com a resposta a esta questão. Isto seria apropriado ou a energia já foi fixada? R. Eu sou Ra. A energia está, como sempre, alocada. A escolha, como sempre, é sua. 67.30 Questionador. Nesse caso, continue. R. Eu sou Ra. Talvez o primeiro item que nós devemos endereçar é o conceito do espírito usado como um lançador entre as raízes e o tronco da mente. Isto é um equívoco e nós permitiremos que o questionador considere a função do espírito em mais detalhes, pois, ao trabalhar com a mente, nós estamos trabalhando dentro de um complexo e não tentamos ainda penetrar a infinidade inteligente. É bem dito que arquétipos são porções do Uno Infinito Criador ou aspectos de sua face. É, entretanto, muito melhor perceber que os arquétipos, enquanto constantes no complexo de energias generativas oferecido, não dá o mesmo rendimento destes complexos para quaisquer dois buscadores. Cada buscador experienciará cada arquétipo nas características de dentro do complexo do arquétipo que são mais importantes para ele. Um exemplo disto seria a observação do questionador que o tolo é descrito de tal e tal forma. Um grande aspecto deste arquétipo é o aspecto da fé, o andar para dentro do espaço sem se importar com o que está por vir. Isto é claro, tolice, mas é parte da característica do neófito espiritual. Que este aspecto não tenha sido percebido pode ser ponderado pelo questionador. Neste momento, nós solicitaremos novamente que a questão seja redeclarada no próximo trabalho e nós iremos neste momento cessar o uso deste instrumento. Antes de deixarmos podemos perguntar se há quaisquer breves questões. 67.31 Questionador. Apenas se há algo que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. R. Eu sou Ra. Continuem, meus amigos, na força da harmonia, amor e luz. Tudo está bem. Os alinhamentos são apreciados por seus cuidadosos preparos. Eu sou Ra. Eu os deixo agora, meus amigos, na glória do amor e da luz do infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.